Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Vai! Pam, pam. Muito boa noite a você de casa. 18 horas e 32 minutos. O nosso programa Placar Esportivo está entrando no ar com a graça de Deus, ao qual quero agradecer antes de qualquer conteúdo nos nossos programas diários que acontece aqui na rede Fonte TV. Muito obrigado pelo vosso carinho. Um abraço a toda a nossa equipe que produz todos os dias esse programa para entrar no ar com muita sabedoria, informação do mundo esportivo. Entretenimento é o que nós proporcionamos para você neste momento. Vamos juntos até às 19h30. Eu quero a sua energia aí do outro lado, lá em cima, porque o nosso programa é essa tônica alta astral, sempre conosco aqui nos nossos estúdios. Você sabe que pode participar do nosso programa, né? Qual que é a linha de contato? É esse aí, o 629-9528-3890. Daqui a pouquinho vai ter o quiz. A nossa pergunta de hoje será qual? Para testar o seu conhecimento e a forma de interagirmos conosco. Ao meu lado hoje, no nosso programa, uma pessoa do bem, um cara que pega tudo no ar, uma pessoa que tem uma sintonia fora e dentro dos estúdios, um coração gigante, uma amizade bacana que vem construindo ao longo dos anos com o Placar Esportivo e com toda a nossa equipe. Vocês recebem em casa hoje nada mais, nada menos que Renato Sobrinho. Boa noite. Boa noite, Danilo Dias. É aqui comigo. Tô sempre de olho no lance. Que bom estar mais uma vez aqui no nosso Placar Esportivo, quarta-feira. Muitos assuntos, basquetebol, Fórmula 1, jogos, sobretudo jogos e golaços. Quantas goleadas ontem, hein? E olha, o programa tá só começando. Participe conosco. Danilo tá esperando muitas mensagens e eu tenho um detalhe. Daqui a pouco tem uma história que nós vamos contar aqui que eu acho que você vai gostar. Sem sombra de dúvidas, o programa está recheado de histórias como essa que nós vamos compartilhar contigo e também com os nossos destaques. Porque ontem, Renato... Deixa eu desejar. Mas devagarzinho o Dorival vai ajustando. Eu penso que o Brasil vai evoluir, viu, Danilo? Subimos na tabela de classificação. Na data FIFA foram 6 pontos disputados e 6 conseguidos, Renato. A seleção colou na seleção uruguaia, que será o próximo adversário em novembro. Também teremos repercussão de Vila e Goiás. Ontem, inauguração do centro de treinamento bacana, que o Renato esteve lá em loco e vai poder nos contar detalhes. O Atlético, que já joga na sexta. O Goiás, que já se encontra em Belo Horizonte. Renato Sobrinho, é tanta coisa legal. O que o telespectador tem que fazer? Relaxar, preparar, toma aquela água com gás, aquela pipoca. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer um break, não é? Exatamente. E a gente volta, mas não sai daí. Vem já nós estaremos de volta, é isso? É isso mesmo. Mas antes do intervalo, Renato, deixa eu testar o seu conhecimento também. Você é um professor de geografia. Já fui. É? Vai vendo. Além do conhecimento do Renato, qual é o quiz de hoje, produção? Vamos ver. Para testar dos nossos amigos em casa. Qual jogador com mais número de jogos pela seleção brasileira, Renato? Ui, essa aí é cheia de pegadinha, hein? Olha, foi o ícone Pelé? Será? O rei do futebol, né? É. O The King. Foi um fenômeno, o melhor 9 da história da seleção. Ronaldo Nazário, ele tem boa chance, hein? Olha, fez muito. Foi o Neymar Júnior. E continua jogando? Está sendo ainda. Vai jogar mais, quem sabe? Não, foi o Cafu, eterno lateral direito. E campeão do Tetra, não é isso? É, mas Roberto Carlos jogou demais também. Aliás, do Penta, né? Do Penta, é. Exatamente. Tetra, ele estava no banco. O Tetra Cafu. foi o Dungo capitão, né? É, exatamente. O Jorginho titular e o Cafu no banco. Isso, exato, é. Mas não, foi o Roberto Carlos. Será o homem da canhotinha? Olha, jogou muito também. Essa pergunta deixa pra eles, né? Mas desses 5 aí, só craque, hein? Vai vendo, né? Daqui a pouquinho eu te conto e eu quero testar o seu conhecimento. Quais desses fizeram mais jogos com a camisa amarela? Daqui a pouquinho nós vamos repercutir isso e muito mais pra você. Essa pausa tem apenas 2 minutos, porque na volta, se prepare. O programa está apenas começando. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo. Esse jogo aqui, vocês podem ter certeza. Quem não viu, tem acesso à internet, pode acompanhar. Mas relaxa, que o nosso programa vai te mostrar como foi um grande duelo. Isso porque é apenas Precision. Lá, ontem, entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. LeBron James e Steph Curry fizeram um grande duelo. Isso porque é apenas amistoso. Veja aí.
A Precision nos... Renato Sobrinho, além desses grandes jogos que nós trouxemos e mostramos, o nosso amigo em casa poderá acompanhar esses confrontos daqui a pouquinho. Às 20 horas em Detroit, os Pistons recebem os Cavaliers. Às 20 horas em Filadélfia, o 76ers recebe o time de Nova York, os Nets. O seu time, o Miami Heat, joga lá na Flórida contra o Hawks, o time de Atlanta, às 20h30. E lá em Chicago, longe, o Bulls recebe o Anthony Edwards dos Timberwolves, às 21 horas. Os Timberwolves e o Chicago jogaço, né? Claro, mas o Miami também está tendo a oportunidade de se reeditar, se reinventar. Grandes jogos, esses confrontos são muito importantes nessa pré-temporada da Liga Norte-Americana de Basquetebol. Importante demais. O Anthony Edwards dos Timberwolves, que você cita, tá jogando muito. É a preparação pré-temporada regular. Sabe quantos dias faltam? 20 dias? 6. Ah, eu achei que começava daqui a 20 dias. Terça-feira, Celtics e Knicks. Estreia. E que jogaço, hein? Clássico. Vamos acompanhar. E claro, você já sabe, tudo que você precisa saber acerca de NBA é aqui no Placar Esportivo. No Placar Esportivo. Além disso, Renato, ontem nós tivemos aqui no nosso programa até uma menção a uma grande empresa aqui do nosso cenário goiano. Essa mesmo. E nós, hoje, tivemos o privilégio novamente de ter o contato com o seu Wilton, um CEO da grande empresa BBT Transportes. E nossa equipe, através de você também, Renato Sobrinho, nós temos uma novidade para trazer para o nosso amigo de casa. Claro, e essa novidade tem a ver com histórias de vida. A história que nós ouvimos ontem sobre essa empresa nos credencia a lançar um novo desafio e a contar novas histórias aqui no nosso programa, não é isso? Exatamente, Renato. E através dessas ações, onde chegar ao destino, através da BBT Transportes, nós vamos realizar ações sociais dentro do nosso programa. Sabe por quê? Porque imagina só, tudo começa de um sonho. A BBT transporta. Quem sabe nós aqui do Placar Esportivo não sejamos o elo de transportar os sonhos para uma realidade. Exatamente. Então começamos hoje a transportar o seu sonho para virar realidade através da BBT Transportes, com o apoio do seu Wilton, o CEO dessa grande empresa. Conte a sua história para nós através do nosso número que está na tela, 629-9528-3890. E a BBT Transporte vai transportar o seu sonho para se tornar realidade. É muito difícil, porque tem coisas que são, assim, inimagináveis. Mas aquilo que for palpável, tangível e que depender principalmente da boa vontade, da colaboração, porque é uma ação social e do empenho do nosso programa juntamente com a BBT, tenho certeza que nós poderemos chegar lá. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos fazer, de repente, aí no seu bairro uma ação social importante? Quem sabe o pessoal está precisando aí de algum material de escola, material esportivo, tem um time de futebol. Camisas, bolas. Um projeto. Você imaginou? Cesta básica. O Natal se aproxima e nós vamos transportar o seu sonho, seja ele qual for, para se tornar realidade. Vamos escolher. Claro que não dá conta de fazer tudo, mas se nós fizermos um pouquinho a nossa parte, alguma coisa que fizermos, alguém vai ver e vai querer fazer também. E é uma forma desse grande empresário, dessa grande empresa, retribuir o que Deus proporcionou para ele e usando o nosso programa como elo para chegar até os nossos amigos de casa e fazer essas ações. É um transporte. E olha que nós não somos nem carretas transportadoras, porque a melhor empresa de transportes do Brasil está aqui. Agora nós também vamos tentar transportar um sonho, você não acha? Gostei. É isso? Transportando o seu sonho para virar realidade através da BBT Transporte. Conte a sua história. Como é que é isso? Eu posso mandar nesse WhatsApp aí? 629-9528. Eu quero realizar uma ação social aqui no meu bairro. Eu quero presentear as crianças com um material esportivo. É um sonho? Pode ser. Tô dando uma dica já, ó. Manda sua mensagem, porque através dessa grande empresa, Deus tocou o seu Wilton e ele vai. E outros empresários também. Ah, claro, nós temos o nosso timaço de apoiadores. Eu tenho certeza que nós não vamos ficar na mão. Através da BBT Transportes, pode estar pintando muita coisa bacana aí. Vamos falar do Goiás? Ontem, lá no estádio, lá no CT, Renato Sobrinho. Eu esperei essa entrevista. Nossa, mas você acredita que não adiantou muita coisa? Sabe o que eu faço? Renato, teve momentos da entrevista que eu tava assim, ó. Cara, e demorou, hein? Nossa, foi longo. Falou. Mas sabe o que ele disse? Sabe quantos minutos? Um jogo inteiro, 90 minutos. E demorou. Não disse nada pra mim. Nada? Nada de novo. Põe um trecho aí, produção, por gentileza. Assim como torcedor esmeraldino, nós estamos muito chateados com o desempenho do clube, com tudo que foi feito ao longo do ano e que a gente esperava algo muito melhor nesse momento do campeonato. Lembrando que as mudanças, né, do estatuto ocasionaram o início do trabalho basicamente final de dezembro, começo de janeiro, onde o planejamento usualmente já está feito pelos outros clubes, né? Que é uma coisa que nós já estamos fazendo, ou seja, 2025 já está sendo planejado desde outubro. Então, é importante salientar que, de qualquer forma,
todos nós esperávamos muito mais e realmente existe uma cobrança muito grande, né? Acho que todo torcedor e todos nós aqui internamente também, para que a gente possa terminar o campeonato efetivamente ainda, né, do ponto de vista matemático, com chances, apesar de ser muito difícil, mas de qualquer maneira, enquanto tiver chance de chegarmos ao acesso, efetivamente vamos trabalhar para que isso aconteça. Hoje a visão do Lucas, o Goiás não precisa de nome, o Goiás precisa de fome. Então o Goiás precisa de um planejamento micro e macro, de curto, médio e longo prazo. Independente se é o Lucas ou o Luciano, se é o Mancini, que até enquanto nós estivermos aqui, se for mais um ano, se for mais 6 meses, se for mais 2 anos, se for mais 3, o meu desejo é que fosse muitos anos. Me identifiquei, sou muito feliz aqui, tô triste com o resultado, mas se a gente não pensar dessa forma, não vai chegar. O Goiás precisa estar pensando em 2025, senão mais uma vez ele vai estar atrasado no mercado. E talvez mais uma vez nós tenhamos que vir aqui e falar a mesma coisa. E isso não é bacana. Se nós estamos aqui, é pra gente fazer diferente. Nós precisamos fazer 2025 diferente do que foi 2024. Renato Sobrinho, se ele quer 2025 melhor que 24, isso todo mundo quer. O torcedor, eu, a tia da lavanderia, o tio que fica lá na rouparia. Mas a verdade é uma só. Ele quer jogadores com fome. Ele cita várias vezes esse termo. Fome no futebol e na vida, elas andam juntas, lutar pelo prato de comida, porque quando essa bola rola, não é só de chinelinho. O Regis chegou, ficou só no departamento médico. Thiago Galhardo ontem estava em Brasília vendo a seleção, tranquilo, aí Lino Marista, outros jogadores. A verdade é uma só, os jogadores que vieram pro Goiás, vieram sem essa tal de fome? Parece que sim, eles têm no Goiás um spa, é um lugar perfeito para você ficar à vontade. Você treina. Vamos treinar só a parte da tarde. De manhã não, que é muito cansativo. À tarde a gente treina. Eu quero fazer o seguinte, eu não vou lá pro CT não, eu quero ficar só na serrinha. Eu perdi, mas eu não vou dar entrevista. O Goiás está cheio de não me toques, Danilo. E uma coisa me chamou a atenção. Nós queremos... Então eles vão estar em 2025. Ao que tudo indica, eu esperava, pelo menos quando eu vi na entrevista lá na pauta, Lucas Andrino e Paciello, eu pensei comigo, Mancini vai estar demitido. Não. Parece que não. Pior ainda, eles continuarão. Eles é que montaram esse time ruim. Você sabe quem montou tudo isso aí? Eles, esses dois aí, ó. O Paciello e o Andrino. E eles vão continuar. E você sabe o que vai mudar no Goiás? Nada. Você sabe o que está acontecendo com o Goiás? Nada. Infelizmente, a realidade do Goiás Esporte Clube é essa. Mas eles... Foi o maior do Centro-Oeste. Foi. Não é mais. Dentro de campo? Uma década que não é mais. Mas, Renato, parte dessa entrevista também, tanto do Paciello como do Andrino, eles delegam essa culpa a outras pessoas que estavam aqui. Eles dizem que chegaram a meio do caminho. Pegaram o comboio já na outra estação à frente. Será que foi isso mesmo? Pode até não ser, ou pode ser. É bem verdade que eu não posso me esquecer. O Goiás foi eliminado pelo poderoso Goiânia no Campeonato Goiano. Não foi na final não, viu? Antes da semifinal, não é isso? Então, veja só, o Goiás precisa mudar lá em cima, na sua convicção, no que pensa os seus dirigentes. Aliás, quem é que manda no Goiás? Se você, torcedor esmeraldino, está acompanhando agora, souber, por favor, me manda a mensagem aí que o Danilo vai ler, para mim saber a quem o torcedor, você, nós, toda a imprensa, quem nós podemos cobrar do Goiás em termos de providência acerca desse time que parece estar aí abandonado. O Goiás parece aquele grande navio, aquele navio de luxo, né? Transportando assim em meio ao alto mar, navegando, sem saber a nem qual porto está se dirigindo. Aí, meu amigo, fica bem complicado. Deixa eu mandar um grande abraço a seu Winston, lá da W9, lá da GR Group, uma grande empresa aqui de Goiás, está nos acompanhando. Muito obrigado pelo seu carinho, sempre, tamo junto, hein, seu Winston? Valeu, forte abraço. Vamos falar do Tigrão? Em contrapartida, o Goiás vive esse momento turbulento, sem saber quem fala e quando fala, se estende muito e não fala nada. Já o Vila Nova não, Renato, vive momentos sublimes de história sendo construída paulatinamente. E ontem foi dia da inauguração da Vila do Tigre e você e eu estivemos lá. E conte para o nosso amigo que está em casa, o que nós vimos lá? Olha, nós vimos uma evolução de 50 anos em 5 no Vila Nova. Essa é a proposta. O Danilo, a Nega Brechó, que estava lá, nossa amiga Joelma, tantos outros torcedores vilanovenses, dirigentes, colorados, torcedores, sócios,
foram prestigiar a inauguração desse CT que você está vendo as imagens aí. Isso aí, ó, não é maquete digital, não. Está pronto. Está lá. Utilizável. Utilizáveis. Já estão sendo utilizados. Tem mais de 60 garotos da base morando, comendo, dormindo, treinando, vivendo pelo Vila Nova. E o Vila Nova, ontem, eu disse em entrevista lá na Rádio Difusora, e quando me perguntaram sobre esse dia para o Vila Nova, eu digo para você, Danilo, que depois da fundação do clube, em 29 de julho de 1943, ontem, dia 15 de outubro de 2024, foi o dia mais importante da história do Clube Colorado. O Vila mudou de patamar ontem. O Vila passou a ser grande. O Vila tem selo de formação de atletas. O Vila tem uma estrutura que dá a ele condição de competir em igualdade de condições com qualquer clube do futebol brasileiro. Porque Goiás e Atlético já tinham isso. E o Vila ontem passou a ter, apresentou. Essas imagens aí correram o mundo. Isso facilita muito para o time, para a estrutura, para campeonato. Pode até ser que não consiga o acesso agora, mas eu vou te falar uma coisa. É o que faltava para o Vila chegar à elite do futebol e ser respeitado em nível nacional. Parabéns ao Vila Nova. Parabéns a essa instituição, Vila Nova Futebol Clube. Estivemos ontem lá, o vice-governador, nosso amigo Vilelinha, o governador Ronaldo Caiado, todas as celebridades estavam presentes, jogadores, ex-atletas profissionais do Vila Nova. O gramado impecável, Renato Sobrinho. Nós temos que fazer menção a esse gramado de um grande empresário que aporta aqui no nosso programa Placar Esportivo. Eu cumprimentei lá. Você viu ele lá, né? Natalício do Viveiro Goiás, daqui em Graça. Grama de qualidade. Detalhe, o Natalício entrega todo aquele material de primeira qualidade. E o Zé Carlos, que aqui cuida de tudo lá do Vila, estava lá também. Olha lá, Renato. Olha só o gramado que os jogadores estão trabalhando diariamente, num gramado com qualidade, para poder desempenhar a boa prática do futebol, sem qualquer risco de lesão. Parabéns a essa instituição Vila Nova e ao seu presidente, Hugo Jorge Bravo, que também falou com nossa equipe nessa inauguração, ontem lá na CT do Vila do Tigre. Fala comigo, Hugo. E isso aqui engrandece sobremaneira o Vila Nova e traz ele num patamar diferenciado, num patamar estrutural, em que vai oportunizar os nossos atletas a potencializar o máximo das suas qualidades. O sentimento, em resumo, é de que nós estamos no caminho certo. Que às vezes os títulos, né, o governador vem, mas às vezes os títulos vêm até pelo acaso. Aqui não, quando você tem a estrutura, você vai ter o crescimento permanente, consistente, e é isso que a gente espera para um clube que daqui a uns dias é centenário. Eu posso dizer que o Vila está pronta para disputar uma Série A. Um dos nossos maiores lemas aqui da nossa gestão é formarmos times competitivos. Sabemos que o nosso orçamento em relação aos nossos adversários não é tão alto e ainda assim nós temos que compatibilizar tudo isso com... Nós tínhamos aqui, senhor governador, assumimos o clube com 242 ações judiciais. Hoje nós estamos com 80. Estamos reduzindo consideravelmente o passivo do clube. Então nós temos que conciliar crescimento estrutural, resolução do passivo do clube com o futebol. Então a gente está aqui deixando o clube no nível de Série A e fazendo com que o atleta que venha para cá tenha condições de potencializar a sua performance, a sua qualidade para chegarmos nesse objetivo. Parabéns ao Hugo Jorge Bravo. De 242 ações já reduziu para 80. Os empresários, um grande gestor, sabe o que é isso, a dificuldade que tinha o CNPJ Vila Nova Futebol Clube, ganhou credibilidade através dessa gestão, tanto com o Hugo e os seus aliados, o Romário Policarpo, o Leandro Bittar, Vinícius Cirqueira e outros mais que eu posso estar me esquecendo. É uma conjuntura, Renato, que eles tiram o CPF deles de lado e quando adentram as estruturas do Vila, só se trabalha pensando nas melhorias que esse time vem tendo. O Vila Nova, você citou bem, teve um crescimento em curto prazo que deveria ter sido feito há muito tempo. Mas nós temos que parabenizar. O Vila hoje está pronto para essa tão sonhada Série A mesmo? Mais do que pronto. O Vila é um time hoje extremamente organizado, é um time que não deixa a desejar nada fora de campo e dentro de campo demonstrando isso, porque o Atlético infelizmente caiu. O Goiás não vai subir. O único time que efetivamente demonstra ainda capacidade é o Bispo. Olha o Bispo Francisco lá, não é isso? Tava lá ontem, o Bispo fez uma pregação maravilhosa, uma bênção maravilhosa, né? Ungiu aquele CT. Parabéns, o Bispo Chiquinho, que é vilanovense de 4 costados. Tava lá assim. Aí esse cara aí tem muito dele também, ó. Vinícius, esse é o Vinícius Marinari. É o encarregado das obras lá.
Claro que eu vou citar o Leonardo Rios, é claro. Ele estava lá também, o presidente que doou muito, ex-presidente Leonardo Rios. Então, foi uma festa maravilhosa, uma noite memorável para a família colorada, e eu estava lá ao seu lado trabalhando. Nós fizemos, eu estava pela Rádio Difusora, você pelo Placar Esportivo, e a gente trouxe essa festa bonita, muito, muito bem organizada pela diretoria colorada. Agora só tem um detalhe. Sábado também, o presidente convocou. O Oba não cabe ninguém, infelizmente. Se você não comprou seu ingresso pro jogo de sábado, esqueça, porque vai lotar, vai pulsar o Oba. Já que ele falou em Série B, é apenas no sábado Vila Nova, mas hoje já tem confrontos de G4, que chama muita atenção a Ilha do Retiro, que vai estar com mais de 28 mil pessoas, ingressos esgotados para hoje e para domingo. O Sport tá lá, não? Veja aí. No Brasileirão... Renato Sobrinho, o Brasileirão da Série B, a 32ª rodada, chama atenção os confrontos que vem por aí. Mas vamos falar de hoje, principalmente. Vamos. Hoje, Chapecoense enfrenta o Santos e o Sport enfrenta o Operário em jogo atrasado. Olha só, tá ali o Sport domingo de novo e os ingressos já esgotaram para hoje e para domingo, Renato. O que dizer desse time de Recife? Dizer que eles vão fazer 6 pontos. Vai? Vai. Operário e Botafogo? Olha, primeiro que a ilha já tá lotada hoje. Olha aí, Renato, né? 9h30 da noite. Daqui a pouco é a rodada 16, né? Esse aí foi um jogo atrasado. O Sport favorito contratou um treinador que, cara, ele ganha R$600 mil. O Pepa. Português Pepa, que dirigiu o Cruzeiro aqui. Isso. E é o cara que tá fazendo a diferença. Desde a sua chegada, o time do Sport é outro. Então, a gente sabia que o Sport poderia chegar. E quando chega numa fase dessa aí, o time tá engrenando, impulsionado pela torcida, esquece, vai embora. Tem a classificação da Série B e produção, só pra gente ver onde o Sport pode ascender hoje em caso de triunfo. Renato, só ele joga na rodada com o Santos também enfrentando a Chape fora, mas o Santos já é válido pela 32ª. Ok. O Sport é jogo atrasado. O Santos deve ganhar da Chape, que vive aquela fase terrível. Mas você parou pra pensar que o Sport pode hoje, em jogo pela rodada 16, ascender a liderança? Pode. Time que estava fora recentemente do G4. Mas engrana. Danilo, por isso que eu digo, o momento é de chegada, força. A gente brinca lá no interior assim, quem tem garrafa para vender. Antigamente a gente vendia as garrafas, certo? Consumia e vendia. Hoje não é assim mais. Mas o que acontece? O time que consegue consecutivamente 2 ou 3 vitórias, ele vai lá em cima. Por isso é que o Vila Nova precisa ganhar do Coritiba no sábado, porque depois o próximo jogo do Vila Nova é de novo no Oba, contra o Amazonas. Se ele ganha essas 2 vitórias, ele vai sair daqui grandão, dentro do G4, numa posição muito boa e buscando se manter lá para consolidar o seu acesso. Esse é o ponto. Vai vendo, hein? É onde a onça começa a querer beber água ali, faltando poucas rodadas aí pro final da Série B. Vamos falar agora do Atlético, mas antes, produção, de falar do Atlético, me remeteu a uma pessoa que sempre nos atendeu super bem, o professor Rio Carlos, Renato, lá do Colégio Planeta, que está aberta as inscrições para o ensino médio de 2025. Quero deixar um abraço a ele, o professor Rio Carlos, a Gisele Aragão, ao Célio Canupi e toda a equipe do Colégio Planeta, que através desse Instagram, @Colégio Planeta, você tem acesso a um colégio conceituadíssimo, com um corpo docente de primeira e que você pode fazer a escolha certa para colocar o seu filho no ensino médio do ano de 2025. Fechou? Um abraço a todos vocês. Agora sim, falar do Dragão, Renato. Sexta-feira recebe o Cuiabá. Seria aquele jogo para terminar de forma digna, nem ao menos fora da última colocação? Pro Atlético apresenta justamente essa possibilidade, jogando em seus domínios, diante do seu torcedor que está chateado, claro, mas aquele que é verdadeiramente torcedor vai lá para empurrar, quer o time termine de forma honrosa. Então cabe ao Atlético encarar o Cuiabá, que deve estar junto com ele na Série B também em 2025. Então, partindo dessa premissa, Danilo, é jogo que o Atlético pode se encarar com seriedade e buscar 3 pontos. É favorito, o time do Cuiabá não é melhor do que o do Atlético, é claro que excepcionalmente está na frente nesse momento do campeonato. Cabe ao Atlético mostrar que não está para brincadeira e que quer pelo menos deixar a lanterna do campeonato. E o treinador Humberto Louser falou sobre essa trajetória que o Atlético ainda tem, visto que só pensa em 2025. Veja aí. Todo mundo que vive, né, desse esporte, e a gente é avaliado diariamente e tem as suas avaliações de resultados, de jogos. Muitas das vezes se analisa somente o resultado, na grande maioria das vezes, e os processos, aquilo que está sendo construído, às vezes é deixado de lado. Muitas vitórias às vezes esconde muitas coisas que você lá na frente não vai conseguir atingir os seus objetivos. Então a gente tem trabalhado desde o primeiro dia que aqui cheguei,
Desde o primeiro contato que eu tive com o presidente Adson, ele sempre foi franco, transparente e leal à sua fala e assim também da minha parte para com ele e para com o clube. Estamos satisfeitos com os resultados? Não, mas se fizer um recorte de 7 jogos que eu comecei a trabalhar, nós tivemos 4 derrotas e 3 vitórias. Isso dá um percentual de 40 e poucos por cento. 40 e poucos por cento. Nessa competição atual, você não está na zona de rebaixamento. Então, com toda a dificuldade que nós temos. Então, nós temos que começar a olhar o copo meio cheio, olhar os horizontes, trazer coisas boas à nossa mente para que a gente possa colher bons frutos até o fim dessa competição. Colhendo os bons frutos, nós vamos estar atendendo aquilo que o presidente me pediu na nossa primeira conversa, antes de eu chegar aqui no Atlético. Essa dignidade aí que o Adson pede para o Humberto Louser, nossa equipe preparou, Renato, os 4 treinadores que dirigiram o Atlético nessa Série A. Jair Ventura foram 10 jogos com 26% de aproveitamento. Anderson Gomes, na forma interina, não conseguiu vitórias, mas teve 25% de aproveitamento. O Wagner Mancini, tadinho, 7 jogos, 5 derrotas, 9% de aproveitamento, péssimo. Humberto Louser é o que tem melhor recorte. Em 8 jogos foram 3 vitórias. Das 5 que o Atlético tem nesse brasileiro, 3 foram com ele, 2 com o Jair. São os números dos treinadores que dirigiram o Atlético até o momento na Série. Detalhe é que com o Louser o time não empata, né? Eu falei que então tem tudo para ganhar do Cuiabá, joga em casa, é um jogo importante. Quem sabe o time do Humberto Louser possa realmente fazer essa diferença. Eu penso que o time do Atlético tem que terminar de forma honrosa, Danilo, fazer com que isso se torne um elemento importante para preparar a temporada 2025, tendo em vista que o clube rubro-negro já jogou a toalha, o próprio presidente já disse isso em entrevista. É isso mesmo! Produção, põe pra mim então aí os jogos do Atlético. Já tem a arbitragem, né? É isso mesmo. O Atlético enfrenta às 19 horas a equipe do Cuiabá no estádio Antônio Scioli. O árbitro é lá de Santa Catarina, Renato, Braulio da Silva Machado. Foi hoje, a CBF soltou a lista de arbitragem desta rodada. É auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Gisele Cascaril, ambos de Santa Catarina. E o árbitro do VAR será o Dani Nobre Binins, lá do Rio Grande do Sul. Conhece o Braulio? Bom árbitro, né? Sim, de vez em quando ele faz uma lambança, mas eu penso que ele é um bom árbitro. Principalmente para esse jogo, vamos dizer assim, praticamente um amistoso, né? Para as duas equipes. Então, seguimos. É isso mesmo! E também hoje teremos jogos do campeonato mais disputado do mundo. É o Brasileirão Série A. Está de volta depois das datas FIFA. Veja aí. É isso mesmo, Renato Sobrinho. O Brasileirão da Série A, 30ª rodada será aberta hoje. O São Paulo no Morumbis recebe o Vasco da Gama. Ambos um confronto interessantíssimo. Também teremos às 21h45 lá na Arena Castelão para mais de 40 mil torcedores. O Fortaleza recebendo o Atlético Mineiro e a rodada segue a partir de hoje com a 30ª rodada do campeonato mais disputado do mundo. Detalhe é que os times que jogam, né, hoje, principalmente o Vasco da Gama, não é isso? E o Atlético Mineiro se enfrentam sábado. No sábado e domingo nós teremos Corinthians e Flamengo, que também jogam amanhã por esse motivo. Enfim, eu acho que esses 4 times estão muito mais focados no que vai acontecer no final de semana do que propriamente no campeonato, tendo em vista que o campeonato brasileiro tem continuidade. Então você está querendo dizer que hoje o São Paulo é favorito e o Fortaleza também, Renato? Penso que sim. Eu tenho certeza que os times que estão triunfando, ou melhor, duelando com essas duas equipes hoje, elas estão voltadas seu pensamento para o jogo que vale mais. O que é? Copa, decisão, dinheiro, grana, possibilidade de chegar à final. Então, para mim, a cabeça de Atlético Mineiro de Vasco já no sábado. É isso mesmo. E a sua cabeça? Você tá aí pensando na nossa resposta? Renato, você já tem alguma ideia? Qual foi o jogador que mais jogos disputou pela nossa seleção? Eu vou eliminar o rei do futebol, não é ele. Não é o Pelé? Penso que não. Que isso? Porque o cara apesar de jogar 3 Copas do Mundo, eu acho que já tem jogador que já superou o rei em termos de jogos. O Pelé, ele tem 3 Copas que a Argentina tem como país. Exatamente. Ou seja, a marca histórica dele vai perdurar por muitos anos. Em termos de Pelé, ninguém compara com Pelé. Né, para, Renato. Para. Eterno. É rei. De todos, o maior de todos. Por isso que eu sempre comparo. Pode falar do segundo para baixo, a gente discute. Do primeiro, ninguém é intocável. É intocável. Foi Ronaldo Fenômeno, Neymar Júnior, Cafu ou Roberto Carlos? Manda sua mensagem 629-9528-3890. Eu e o Renato Sobrinho precisamos beber um pouquinho de água e daqui 1 minuto e meio tem NBA, Fórmula 1, GP de Austin nos Estados Unidos e muito mais para você. Até já. Renato, pega a bola aí.
Tá comigo, e aí? Segura a bola e eu vou fazer o que com a ferramenta? Você vai falar com a ferramenta, com a empresa que tem mais de 20 anos de credibilidade. Se tem mais de 20 anos de credibilidade, pode instruir você para montar a sua loja, a sua oficina. E olha só as imagens. Tem uma loja nova que foi inaugurada recentemente ali na Avenida Anhanguera. Renato, são duas. Uma na Avenida Pedro Ludovico e a outra. A outra é na Avenida Anhanguera, perto do terminal da Praça da Bíblia. É essa que estamos lá vendo. no Parque Oeste, né? A outra do Pedro Ludovico. Lá no Parque Oeste. E ó, você que precisa, tem tudo. Desde uma pequena ferramenta até uma caca hidráulica que você encontra lá. Exato. Quer montar sua oficina? Ferramentas automotivas. Tudo de primeira linha. É referência, não é aqui em Goiânia, não. Não é aqui em Goiânia, Centro-Oeste. não. É no Centro-Oeste. Como a Imperial Ferramentas tem credibilidade, os colaboradores, Renato, uma atenção indispensável para nós. Entende de tudo, viu? Tem Makita, tem Bosch, tem DeWalt, tem várias marcas. Todas as grandes marcas reunidas num só local. Aliás, em dois, né? Vai vendo. Um abraço ao Samuel e ao Lucas. E eu quero mandar um abraço pro Luiz, que eu vou lá pegar uma chave de roda, porque lá no Thunder não tá tendo. Não? Não, vou comprar lá na Imperial. Exatamente, prestigiar quem está conosco. E sempre um grande abraço pra família Imperial. E ó, a bola tá contigo agora. Agora sim. Essa bola esteve ontem, Renato, sabe onde? Onde? Lá em Brasília. E aí eu já sei o que deu. Renato, foi 4-0. Dá uma olhada nas imagens. Enquanto isso, nós vamos esmiuçar o que nós vimos. Vamos lá. Eu gostei muito da atuação. Então você pode falar pro Andrino ir lá e pegar a fome. Quando atacar a fome, chama Luiz Henrique. Como tá jogando, cara? Tá jogando muito, Renato? Não, para. E aqui no Luiz Henrique não vai ser LH, não. Vai ser Luiz Henrique mesmo. LH, esse tal de LH esse não, povo né? não tá com fome, não. Agora, um detalhe, né? O segundo tempo foi primoroso. Que golaço fez o Pereira, né? A Matheus ou o Andréas Pereira que fez o gol? Eu gostei muito. O segundo tempo da seleção foi diferente e eu penso que o Brasil tá no caminho certo. Claro, tem que evoluir bastante, mas o Dorival Júnior já sabe de uma coisa. Alguns jogadores importantes estão jogando porque querem, porque estão com fome, aqui mesmo no Brasil. É o caso dos dois jogadores do Botafogo, que estão se estruturando e dando uma conotação diferente no ataque brasileiro. É isso mesmo. Vamos ver então os gols, não só da seleção brasileira, mas também dos jogos que aconteceram nas eliminatórias. Teve um show do menino Messi. Veja aí. A Argentina está voando também na liderança, mas só 6 pontos a mais que o Brasil. Digamos, não está tão longe assim, né, Renato? 19 pontos os colombianos, Uruguai e Brasil na terceira e quarta colocação com 16, Equador com 13, mesmos pontos do Paraguai. Classificariam essas 6 seleções hoje. Vemos Bolívia e Venezuela brigando pela vaga do Qualify, Renato. Olha, dentro de uma naturalidade, se o Brasil vencer o jogo contra o Uruguai na próxima rodada das eliminatórias, o Brasil vai estar na posição que realmente está, porque o Brasil não tem apresentado um futebol melhor do que o da Colômbia, tanto que o Ramos está deitando e rolando lá. A Argentina sobra. Será o que ele pensou desse confronto de ontem? Mister, fala com a gente. Nós tivemos um primeiro tempo, uma equipe que se defendeu ao extremo e nós tentamos de todas as formas. O jogo não estava fluindo como deveria e como talvez tenhamos nos preparado. O que eu imagino é que mesmo assim nós conseguimos o gol que foi importante. E na segunda etapa, aí sim, a partir do momento que tivemos o 2-0, a equipe adversária se abre um pouco mais. Ela acabou nos dando aí sim tudo aquilo que nós queremos. Campo para que pudéssemos trabalhar. O que eu fico feliz de modo geral, não especificamente pelo segundo tempo, mas é que nós buscamos fazer tudo aquilo que foi trabalhado, que foi treinado. Isso. A dinâmica, ela mudou muito a troca de passes em razão principalmente do segundo tempo, pelo segundo gol e pela maneira como o adversário se expôs um pouco mais. No primeiro era impossível, a maneira como estava. E precipitamos em algumas situações, quando poderíamos ter sido um pouquinho mais simples em determinados momentos. Além do que, a circulação de bola ela estava um pouquinho lenta. Melhoramos tudo isso, começamos a criar um pouco mais. Eu acho que foi importante para a definição do resultado. Renato Sobrinho, o Dorival Júnior à frente da seleção até que não está tão mal assim. Em 12 jogos foram 6 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota para o Paraguai. Ele tem 63% de aproveitamento, fez 20, sofreu 10, criou 31 grandes chances, mas também cedeu 15, ou seja, metade, conseguiu de 161 finalizações e sofreu 125 e sempre a média com 59% de posse de bola. Ele está sofrendo uma pressão exagerada da nossa parte ou ele é mesmo e pode ser o caminho dessa renovação da seleção? Não, na verdade, assim, os números deles são números positivos. É que a seleção, ela sempre quer mais, ela precisa de mais. Haja visto, Danilo, que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo pela última vez em 2002, quando a minha filha mais velha nasceu. Isso quer dizer que tem 22 anos que o Brasil não sabe o que é ser campeão. E para uma seleção
que sempre se espera muito, os números e a realidade das últimas competições, principalmente quando a Copa foi no Brasil, deixam sempre a desejar. Tudo piorou bastante depois daquela goleada para a Alemanha na Copa de 2014. Então, a Argentina e a Espanha hoje, Renato, elas são as melhores seleções do mundo? eu acredito que a Argentina tem muito potencial, mas está numa fase de transição. Daqui a pouco vai perder o Messi, como todos os grandes vão parar um dia, e a Espanha está se renovando. A Espanha, estou vendo que ela está chegando a uma nova fase. A Argentina está na descendência, já tem muitos jogadores que estão veteranos e busca fazer uma renovação. Acho que as duas estão no topo, sim, nesse momento. Você prefere a Argentina de 1986 ou essa atual, que foi campeã em 2022? Não, nem se compara. É? Nem se compara. Ah, para, Renato. Falo sério. A Argentina de 1986 tinha, para mim, o melhor jogador depois do Pelé. É? O que eu vi jogar, o Pelé, depois é o Maradona. E olha que, para mim, o Maradona tem, um beicinho assim a mais do que o Zico. Que, para mim, é o melhor brasileiro depois do Pelé. Tá, mas depois de 86, passou um ano sem fazer um gol. Cuidado. Não tem problema. O time da seleção argentina, a seleção argentina de 86, com Maradona, com Canidia. A Canidia até depois ainda, com Burochaga, com Pumpido no gol. Era um timaço, né? Com o próprio... Rapaz, se eu não me engano, até o Batigol estava naquele jogo aí, Batistuta, uma série de jogadores. Gabriel Batistuta. Batigol. Esse time da Argentina era bom. Já que estamos falando de seleção, o nosso quiz de hoje quer testar o seu conhecimento. Qual jogador com mais números de jogos pela seleção brasileira? Pelé, Ronaldo Fenômeno, Neymar Júnior, Cafu, Roberto Carlos. Eu acredito que seja o lateral. Tira mais um então, Renato. Vou tirar o... Fenômeno? Eu tirei o Fenômeno. R9? Também não é ele. R9. R9. Vamos lá pra Europa, porque ontem tivemos jogos de algumas seleções que fizeram gols lá em Varsóvia. Meu Deus, põe na tela aí, produção. Na Liga das Nações. Suíços e dinamarqueses empataram com frio de Berna. Já está chegando o inverno europeu. É bacana, viu? É muito gostoso para quem gosta de um friozinho assim na Europa. Lá em Varsóvia também tivemos um empate entre Croácia e Polônia, que vocês viram. E também, Renato, a seleção inglesa, que jogou um dia antes lá em Helsinki e venceu a Finlândia, agora anunciou, né, hoje lá em Londres, o treinador a partir de 2025 na data FIFA e tentar a vaga para a Copa do Mundo de 2026. Vem comigo, Zezé, porque agora nós vamos falar da Fórmula 1. GP de Austin está chegando nos Estados Unidos e olha, as pinturas dos carros chamam atenção, mas o ex-chefe da Fórmula 1, o Binotto, rapaz, ele falou que não contrataria Lewis Hamilton porque vai perturbar Charles Leclerc. Veja aí. A proximidade do... Renato, o GP de Austin já está aí. E que venha o vencedor do Texas, no Velho Oeste. É verdade. Vencedor, você falou? Vamos ver o nosso quiz? Vamos lá. Qual jogador que mais números fez com a camisa da seleção? É o lateral direito Cafu, 150 jogos. E o Neymar tá chegando. O segundo é o Roberto Carlos, o terceiro é o menino Ney, que vai passar os dois. Vambora? Vamos nessa. Então fica com Deus. Tenha uma boa noite. Valeu, galera. Pra você de casa, Tchau. Beijo grande. Valeu. Tchau.